Meus amigos, vamos falar dos jogos de domingo. Eu comentei os jogos de sábado no pós-jogo do Palmeiras e agora eu quero falar sobre domingo, porque domingo a gente teve casos interessantes no futebol, né? Tivemos a cagada do Corinthians e a desclassificação do Santos. E ó, deixa eu adiantar um negócio pra vocês. Todo castigo pra quem compra esse tipo de tralha é pouco. Muito pouco. Fala, meu amigo da Coletividade Palestrina, estamos aí para mais um vídeo. Quero comentar nesse vídeo principalmente dos jogos agora da semifinal do Paulistão que estão definidos e também dos jogos de domingo, porque eu preciso falar de algumas coisas com vocês. Beleza? Mas antes de a gente se aprofundar nesse assunto, meu irmão, ajuda nós, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda a firma, não custa nada, não cai o dedo, irmão. Falta muito pouco para 13 mil inscritos, ajuda nós aí, parça. Se inscreve aí, fechou? E deixa o hype se estiver sobrando. Eu sou o Michel, falo no canal Coletividade Palestrina quase todos os dias. Prazer. Negócio seguinte, meus amigos, vamos falar primeiro dos jogos que aconteceram no domingo, né? Primeiro foi o Santão da Massa, o Santão da Márcia. O que aconteceu com o Santão da Márcia? Foi jogar contra o Novo Horizontino, que era o primeiro geral, que estava fazendo uma boa campanha, foi jogar com seu poderio absurdamente forte do ataque santista, né? Gabigol, né? Neymar e ele, a besta enjaulada com bicicleta, fazendo bicicleta com ódio, a capivara. E cara, eu até acho assim, até não acho que o Santos tenha feito um jogo muito ruim, né? Ao ponto de tomar uma surra pro Novo Horizontino e sair fora, né? Inclusive foi muito mais, foi um jogo muito mais honroso do que aqueles 4-0 que o Palmeiras jogou lá contra o Novo Horizontino. Aquilo lá foi uma piada. O Santos jogou até melhor. Só que o Santos, irmão, ele tá caindo numa arapuca muito difícil, cara, porque é um time que, e desculpa o Santista, você tá vindo assistir aqui, eu vou falar algumas verdades assim que é meio difícil de ouvir, principalmente quando é de rival, mas infelizmente não tô sendo desrespeitoso e nem zoando, eu tô falando a verdade. O Santos tá caindo numa vala, cara, que o São Paulo também tá se agarrando pra não cair, que é a vala da irrelevância. A vala da irrelevância é foda, mano, porque você não tem muito o que fazer pra sair dela, tá ligado? E aí os dirigentes, eles ficam totalmente fora da casinha pra tentar colocar de novo o time no eixo, o time no holofote. E aí acaba fazendo merda, porque ao invés de cortar na pele, cortar na carne, manter o padrão mais baixo possível durante alguns anos pra se reestruturar, pra voltar por cima, pra tentar voltar a ser algo maior, não. Vamos tentar ser midiáticos. Aqui o que o Santos faz, mantém o Neymar, que é um projeto de jogador que um dia foi, né? Pagando um absurdo, e a torcida gosta, pelo jeito, pelo que eu vejo, a torcida gosta, idolatra. Mantém, aí traz um Gabigol que já cagou pra torcida, cagou pra todo mundo lá dentro do Santos. E aí volta como se nada tivesse acontecido, e o Gabigol é um ex-jogador em atividade, muito cedo. O Gabigol parece o Adriano, né? É aquele que largou a bola muito cedo, largou. E aí, pra fechar a tampa de bosta, irmão, o que o Santos faz? O Santos vai atrás de Ronielson, um pseudo-jogador horroroso que teve uma passagem completamente enganosa no Palmeiras. Demorou muito por uma diretoria inapta que a gente tinha, ou tem ainda, né? De desfazer desse tipo de tralha do time. E aí ele saiu com aqueles números inflados dele, foi pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, com menos de um ano, os atleticanos não queriam ver ele pintado de ouro, né? E aí, o que o Santos faz na genial ideia dos dirigentes do Santos? Vamos trazer o Rony, porque o Rony não faz gol, o Rony é aquele jogador que todo técnico quer, ele dá raça. E aí, cara, ontem, o Neymar dá um passe pro Capivara, que erra um gol sem goleiro, provando aquilo que eu falo aqui desde o começo do canal, que essa praga faz mal pra qualquer clube. O lugar do Rony é na Série B, na Série C, irmão. Se ele tivesse escondido na Série B, na Série C, ok. Até aí eu acho até muito, tá? Porque assim, eu não sou astronauta. Então eu não vou pro espaço. O Rony não é jogador de futebol, mas ele quer ganhar e jogar bola. Você entende o que eu tô dizendo? Então assim, na moral, ele quer e tem imbecil no meio do futebol que aceita. Tem imbecil no meio da bola que aceita e paga o salário. E o imbecil da vez foi o Santos.
Pagou o salário que paga pra um horroroso ridículo desse. Um cara grosso, grosseiro, sabe? Com a bola no pé. E ó, deixa eu deixar bem grande aqui. Toda a minha crítica com o Rony é dentro da bola. É o jogador de futebol Rony. A pessoa eu não conheço, não quero conhecer e ele se lasque. Toda a minha crítica é o jogador horroroso de futebol Rony. Ok? Então assim, o Santos fez essa pataquada. Então agora que fez, todo castigo pra quem vendeu a alma pro diabo é pouco. Eu desejo muito que o Santos caia pra Série B com esse cara no elenco, que é pra ele sofrer na pele e pra quem contratou sofrer na pele. E pra torcida que ainda apoia essa merda, que muitos ainda apoiam. Vai demorar um pouquinho pra vocês abrir o olho, vai demorar. Mas muitos que ainda apoiam também precisa sofrer na pele. O que é contratar um jogador desse e um clube que já não tem condição de pagar um salário desse pra um cara desse. Então todo o castigo pra quem contrata o Ronielson é pouco. E cair no Paulista foi só mais uma delas, mano. Foi só mais uma delas. E o castigo veio no finalzinho de cabeça. Os deuses da bola falaram assim, ó, você contratou o Ronielson, você fez essa heresia, você paga esse salário, então tome-lhe gol no último minuto. Esteja, bem ao estilo Alexandre Matos, esteja desclassificado, irmão. É isso que eu tenho pra falar do Santos. Sofram as consequências de vocês. Sofram as consequências de vossos atos. Beleza? Quanto ao Gambá, irmão. O Gambá tem um rabo largo desse tamanho. Tem um cu largo desse tamanho aqui, irmão. Tava perdendo, tava jogando menos que a Portuguesa o jogo inteiro. Os caras conseguiram empatar no finalzinho. E ainda, a Portuguesa tem que ser extinta, mano. Desculpa se tem torcedor da Portuguesa aqui. Tem que ser extinta. E o motivo da extinção tem que ser burrice. Porque você colocar um imbecil daquele que bateu 2 pênaltis, bateu um pênalti no jogo e um pênalti nas cobranças de pênalti, do mesmo jeito, sendo que você tem vários jogadores melhores batedores e todos os outros jogadores melhores, colocou o mesmo idiota pra fazer a mesma merda 2 vezes, que eliminaria o Gambá, tanto no jogo, tanto nos 90 minutos quanto nos pênaltis. Aí vocês fazem uma cagada dessa, vocês têm que tomar no rabo de vocês. Entendeu? E aí o Corinthians passou naquele rabo largo. E o que me deixa espantado, e aí eu vou falar com os corintianos, eu acho que a maioria que segue esse canal aqui deve ser um pouquinho consciente. Eu vi o Vessone fazer uma postagem no Twitter. É pelo peso da camisa, porque é assim que a gente gosta, é assim que é Corinthians. Cara, desculpa, se é o Palmeiras fazendo uma merda dessa, sofrendo pra passar de uma Portuguesa, mas o que a gente ia xingar, irmão, o que ia ter de barulho, o que ia ter de xingamento, o que o Pardal ia ouvir de impropérios no ouvido dele, e vocês aceitam a mediocridade, parece que vocês gostam disso, vocês abraçam essa mediocridade. É por isso que o nível de vocês é Zacarias Labiade, tá ligado? Que vocês contratam Zacarias e continuam nessa mediocridade. Michel, mas ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo. É por isso que a gente reclamou pra caralho ano passado. Porque não pode um time como o Palmeiras perder pra um time como o Corinthians, que faz esse tipo de pataquada. Vocês entendem? Vocês entendem o que eu tô falando? É por isso que a gente fica puto. Porque vocês abraçam a mediocridade e mesmo assim conseguem ganhar do Palmeiras. E a gente fica puto por causa disso. Porque se vocês fossem profissionais, se vocês estivessem minimamente geridos de boa forma, se minimamente vocês não gostassem desse tipo de palhaçada, que é você quase sair fora por uma Portuguesa, sabe? Talvez a gente aceitaria melhor uma rivalidade, uma perda contra o Corinthians. Mas nesse Corinthians, a gente não aceita. Porque é muito pouco, cara, pra gente rivalizar com o Corinthians. Vocês entendem? E nesse momento, talvez eu esteja valorizando o time de vocês mais do que grande parte da própria torcida do Corinthians. Falando o que eu tô falando aqui. Fala a verdade, né? Então, é isso. O que eu tenho pra falar do Corinthians e do Santos de domingo é isso. Agora, eu esperava um Corinthians e Portuguesa na semi, vai ser Palmeiras e São Paulo na semifinal. Palmeiras não saiu ainda o dia que vai jogar, na Arena Barueri. E, cara, o São Paulo melhorou, viu? O São Paulo melhorou nos últimos jogos, se eu não me engano, dos últimos 7 ganhou 6. Não é mais aquele time
que tava brigando pra cair no Paulista. Palmeiras também levemente melhorou, apesar de não me trazer confiança nenhuma essa defesa do Palmeiras. E aí, cara, o que a gente pode esperar de Palmeiras e São Paulo? Um jogo difícil, cara. E eu acertei. A gente vai ter um jogo difícil quarta e a gente vai ter um jogo difícil no fim de semana. E é bom pra saber se essa zaga com Marlon e Andrés apenas, e é isso que o Pardalzinho vai fazer, se vai dar conta do recado. Vamos ver se vai dar conta do recado. É um bom teste de fogo. E nem, ó, eu já vou falar, Palmeiras, nem me invente de sair fora pro São Paulo. Esse negócio de mata-mata contra o São Paulo, os números já estão inflados pra caralho. E quando você tem a oportunidade de diminuir esses números, se eu não me engano é 17-5, alguma coisa assim, faça, tá bom? Faça, senão o Pardalzinho vai ouvir pra caralho. E os guerreirinhos também. Então façam a de vocês, beleza? E faça bem feito, ok? Se a defesa for essa merda que normalmente é, que o ataque compense, tá bom? E do outro lado, a gente tem o Corinthians indo lá visitar o Novo Horizontino. Eu acho que vai ser um jogo muito mais difícil pro Corinthians do que foi a Portuguesa. E assim, se o Corinthians jogar essa mesma bolinha que jogou ontem, corre o risco de sair fora, viu? Corre o risco de sair fora. E aí a gente ter um time do interior fazendo a final novamente. Eu não queria isso. Eu não queria. Vou ser sincero. Eu falei que eu não queria ganhar o Paulistão, mas já que chegamos, que esteja pronto para revanche, porque eu quero a cabeça do Corinthians aqui na bandeja nesse final de campeonato, porque esse ano tem que ser diferente e eu já dei os motivos para vocês. Beleza? Acho que é isso, meus amigos. Se inscreve no canal e deixa o like e tudo mais, fechou? Tamo junto.